Salve, galera. Bom, tô fazendo um comentário, né, sobre isso aí. E, enfim, é muito comum as pessoas olharem para os seus resultados, né, quando você tem um resultado levemente acima da média, porque fazer 8 horas por dia não é uma meta tão alta assim, considerando outros perfis, outras preparações, outras pessoas e outros contextos, né? Por exemplo, o pessoal que estuda para delegado, o pessoal que estuda para medicina, é uma galera que estuda mais de 10 horas por dia, né? Eles estão, geralmente são a rotina inteira dedicada para isso. Não é o meu caso hoje, eu não tenho isso, sou casado, tenho várias responsabilidades e tudo mais. Enfim, o que eu quero falar com vocês é que isso para mim não me abala. Por quê? Porque a mentalidade que eu desenvolvi ao longo do tempo é que me fez chegar aqui. Eu sempre encarei o mundo ao meu redor muito diferente. Então, isso me dá vantagem e eu queria compartilhar com vocês essa mentalidade para que vocês possam desenvolver, pensar e refletir sobre ela, né? Porque uma vez, né, eu estava na comunidade do Mentor, quem sabe, né, eu trabalhei com o Pedro e com o Bruno lá durante muito tempo, 2 anos, e o que eu considero muito tempo, né, pela experiência que eu vivi lá. E um dia apareceu uma menina que estudou 14 horas, ela postou lá, né? Naturalmente, eu falei assim, poxa, quem que é essa menina? Eu já chamei ela no privado e tal. Ela foi, a gente conversou, ela estudava para medicina, ela tinha aquela rotina, ela fazia plantões e dias alternados, dia sim, dia não. Ela estudava o dia inteiro, de manhã até de noite. E aquilo me impressionou. E ao invés de eu duvidar dos resultados dela, eu fui atrás dela procurar saber, né? Ela separava aquilo ao longo do dia, poxa, 5 horas de manhã, 5 horas de tarde, 5 horas de noite. A meta dela era fazer 5 horas ao longo do dia, ela acordava cedo ali, né? E não é tão difícil. Pois se você considera, obviamente, diretão, de 5 da manhã até as 10 da manhã, foram 5 horas. Então até o meio-dia a pessoa consegue fazer. A pessoa volta ali por volta de 1 hora. De 13 às 18, dá também 5 horas. A pessoa para, ela vai de 8, né, até meia-noite mais ou menos ali, enfim, várias horas picadas. A pessoa ela conseguiria, em tese, fazer essas 15 horas, né, dentro dessa rotina assim espaçada. Enfim, a minha postura não foi duvidar. Eu fiz duas coisas, né? A primeira coisa que eu fiz foi colocar essa pessoa no meu caderninho, né? Olha aqui, ó. Se vocês repararem, eu tenho esse caderno aqui com o nome de algumas pessoas, né? Tá, deixa vocês verem aí. São algumas pessoas, né? Que eu coloquei aqui. Algumas pessoas com muito respeito, né? Obviamente o Bruno, o Anésio, o Pedro, todos eles aí são pessoas que eu coloquei na minha lista, pessoas que eu conheci ao longo da minha jornada. São metas, né? Que eu ainda não consegui fazer. Elas estão aqui. Então, se você perceber, a menina que estudou, o nome dela é esse aí, ela estudou 15 horas um dia, e eu fiz isso. E essa não foi a primeira vez que eu fiz isso aqui. Eu já tinha feito isso antes com um outro colega da comunidade que tinha postado 11 horas. E, e ele já está em outro arquivo aqui. Esse aqui já é o cemitério, né? Então, ele já está aqui, se vocês repararem, estudar 11 horas. E eu resolvi pegar e procurar, né, nos meus horários de estudo, no ano, foi 2023, eu achei esse dia específico aqui, ó. Foi um dia atípico, né? Porque aquilo era uma meta pessoal. Será que eu consigo estudar 11 horas? Isso aconteceu 2 vezes, inclusive na mesma carga horária, se você repara que também aconteceu. Depois daquele dia, a minha carga horária era assim, ó, 8 horas, 9, né? E sempre quando eu estudava muito, eu tinha que compensar no outro dia, né? Por causa do trabalho, um trabalho certamente flexível, eu tinha que alterar isso daqui. Então, isso aqui, eu bati essa pessoa 2 vezes. Né? Porque, em primeiro lugar, eu nunca tinha estudado 11 horas. E depois daquele dia, isso se repetiu. E se você procurar aqui, se eu continuar procurando, eu vou achar outros dias que eu fiz muito próximo. 10 horas e 30, aqui 9 horas e 30. E minha média era por volta de 7 horas, 8 horas antes disso. Então, tenho essa mentalidade, né? Não se acovarde em frente a outras pessoas, não importa se aquela pessoa está mentindo, porque se você usa essa informação que ela postou como combustível na sua preparação, quem sobe de nível é você. E com certeza, se ela não está fazendo aquela carga horária que ela está falando que ela está fazendo, você fez. E o que mais importa é que você faça, não que ela faça. Então, fica essa sugestão para você, desenvolver essa mentalidade. Eu costumo falar que existem 3 pilares, né? Na verdade, é um pilar só, né? A mentalidade de lobo, assim. Quem me conhece sabe sobre isso, que um lobo, né, diferente de uma águia, diferente de outras coisas, ele tem uma visão muito, muito peculiar. O lobo, ele vê o mundo sob 3 óticas, né? Ele vê o mundo em 3 pontos de vista. Ele vê do ponto de vista da família, a quem ele deve proteção. Ele vê ameaça, a quem ele deve neutralizar. E ele vê uma presa, né, que ele tem que caçar. E na vida, na preparação é isso, né?
você começa a trazer aliados para perto de você e você cuida daquelas pessoas. Você começa a enxergar inimigos e ameaças, né, ao longo dessa preparação, a procrastinação, seu celular, companhia errada, enfim, N coisas você considera como ameaça, você vai lá e neutraliza aquilo. Ou aquilo que você considera sua presa, né? Você vai pro abate, aquilo como seu alvo específico. Então, quando você coloca essa pessoa numa lista, você coloca ela ali como um alvo, como uma meta, como uma presa para que você pegue e capture, cara, isso forja a sua mentalidade de outra forma. Você passa a criar um personagem na sua cabeça que nada te para, entende? Que você vai para cima, você não recua. E quando você começa a perceber, né, ao seu redor, quando você tem essa postura de percebe a ameaça, define um alvo, aniquila aquilo ali, né, e protege os seus, cara, você começa a criar um ambiente completamente favorável, né? Porque as competições saudáveis, elas começam. Quando eu postei mais cedo, né, que eu tinha feito 4 horas e a meta era 7, uma pessoa já mandou, eu vou fazer 8. E aí eu fui lá e tive que fazer 8 também. Parei e fui estudar estatística um tiquinho para poder fazer isso. Então, é essa troca. Desenvolvam essa mentalidade que vocês vão longe.